Graças a Deus, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Uma grande alegria tê-los conosco, mais uma vez aqui com a gente na TV Promessa RS. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul, nosso encontro semanal aqui todas as quintas-feiras, às 19h30, aqui com vocês, neste momento de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 3. Estamos juntos numa jornada pelo livro do profeta Isaías. E nesse trimestre, o tema é Assim diz o Senhor. Mensagens de alerta e esperança no livro do profeta Isaías. Você já está com a gente desde o início desta série e nós continuamos estudando a Palavra de Deus. Por gentileza, compartilhe o link, tá bom? Compartilhe o link da Escola Bíblica do Sul desta quinta-feira com todos os seus contatos, por gentileza. Põe lá no seu Facebook, coloque lá no seu Instagram, coloca lá também, ó, em todos os grupos do WhatsApp, tá bom? O WhatsApp da família, aqueles diversos grupos do WhatsApp lá da igreja, compartilha lá. E lembre os irmãos, por gentileza, para que eles possam replicar o link a fim de que nós possamos alcançar o maior número possível. É um momento de estudo, um momento de explanação da palavra e todos nós podemos ser alimentados, né, neste momento. Então ajuda a gente aí na divulgação da nossa escola bíblica. Deixe o seu like, o seu joinha, não esqueça, tá bom? Se não for agora, mas durante o programa, vai lá, deixa o seu likezinho e vai potencializando aí o nosso canal da nossa TV Promessa RS. Não se esqueça ainda, se inscreva no nosso canal. Você já se inscreveu? Você já faz parte aqui dos inscritos da TV Promessa RS? Olha, se você não se inscreveu, se inscreva agora. Vai ajudando aí a gente, tá bom? Vai fazendo parte desse time aqui conosco. E depois, finalmente, ative o sininho. Vai lá no sininho, clica lá, ative o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas aqui da nossa TV. Tá bom? Fique com a gente. Estamos de volta para mais um estudo da nossa lição bíblica e hoje, nesta quinta-feira, nós estaremos estudando a lição de número 3. Temos hoje o privilégio, a alegria de recebermos aqui para colaborar com a gente a diaconisa Luciane. A diaconisa Luciane, ela congrega em Gravataí, aqui na Vila União, bondosamente atendeu o nosso convite para estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, um privilégio ter você aqui, que o Espírito Santo possa usar você hoje para podermos transmitir aquilo que Ele colocou no teu coração aí durante o estudo. Fique à vontade para você dar a sua saudação. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos, né? Sejam bem-vindos na nossa série de lições, onde vamos percorrer juntos, né? Estudando a palavra do Senhor dentro desse plano. Amém. Muito bem, então vamos lá, lição de número 3. Olha só, lição do templo, né? Interessante que a gente vai estudar aqui capítulo 6, que é a grande visão, né? Chamado, comissionamento do profeta, né? Profeta Isaías. E hoje é uma daquelas lições que a gente fala que a gente poderia dividir em alguns tópicos, né? Porque de fato é muito conhecida, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos sermões, né? Quantos ensinamentos, né? A gente já teve aí, ao longo dos anos, a respeito desse assunto. Cada um mais lindo que o outro. Luciana, então, por gentileza, aqui, ó, uma visão do templo, ajude a gente aí falando um pouquinho sobre esse título, a introdução, para a gente poder se situando aqui a respeito desse assunto. Como o pastor já falou, né? É um tema bem decorrente. A gente vai falar bastante no chamado, né? Chamada de Isaías, onde ele tem essa grande visão, né, do tempo de Deus, e aonde ele vê a grandeza de Deus, né, e por ver toda essa grandeza também mostra a ele, né, o quão pequeno ele é. E a gente vai decorrer aí na mensagem, né, e ver a maneira como ele se sentiu, né, o que foi que Deus quis trabalhar com ele,
a maneira como Deus trabalhou com ele através do chamado dele, né, dentro dessa visão, né, do tempo de Deus. Que é importante quando você faz essa introdução, né? Que a gente já estamos indo para a terceira lição. Nas quintas-feiras passadas, na primeira nós tivemos aqui o pastor Marcos, semana passada nós tivemos aqui a Elaine, e a gente pensou um pouquinho assim sobre o cenário mesmo, né? A questão moral, social, espiritual da nação. Gente de coração faz muito bem, né? O profeta está ali, aí você chama a atenção, interessante que você fala assim, né? Sobre ele olhando e ele vê a grandiosidade, a grandiosidade de Deus, né? É importante, né? No meio, nós estamos vendo um cenário onde raramente se via essa grandiosidade, né? As pessoas têm que se achar muito orgulhosas, muito pomposas, né? E você iniciará falando sobre exatamente isso, a visão diferente que tem o profeta, né? Dessa grandiosidade de Deus. Que deveria ser o que todo mundo lá, né? Deveria ter visto, mas infelizmente o coração estava duro. Muito bem, aqui olha, a gente vai ter a divisão aqui da lição sobre o Deus Santo. Nós vamos ter também sobre o profeta purificado, vamos ter um povo endurecido. Então, Luciano, para a gente, até porque as perguntas, né, vão replicar lá os comentários, então, direto aqui as perguntas, tá bom? A primeira pergunta, com o auxílio dos 2 primeiros parágrafos, do item 1, fale a respeito um pouquinho do rei Uzias. Apresenta um pouquinho para a gente, né, baseando-se também aí em 2 Crônicas, capítulo 26, nos versículos de 1 ao 21. O rei Uzias, ele foi um dos grandes reis, né, depois de Salomão o maior, dentro da estrutura financeira, né, de Israel. Foi ele quem estruturou novamente, né, todo o exército, toda a parte econômica. Ele reinou por 52 anos. Diante de Deus, ele foi um rei justo, né? Ele procurou andar dentro dos caminhos do Senhor, mas como ser humano que somos, né, o rei Uzias também, né, ser humano que somos, né, caiu também em pecado. Então a gente vai ver aí que não estamos livres, né, de cairmos também, né, não estamos livres de pecados, né, mas o importante é que a gente venha se arrepender e reconhecer o nosso pecado e voltarmos atrás. E o rei Uzias, ele entrou dentro do templo, né, e ele tentou oferecer incenso. E olha que coisa bem interessante isso, né? Não era a função dele, era a função dos sacerdotes. E naquele momento, né, ele deixou, né, a vaidade falar mais alto, a soberba falar mais alto, se envaideceu, né? Quis tomar para ele algo que não era dele. E ele só não fez porque 80 sacerdotes, apenas 80, né, o impediram, né, de fazer tal coisa. E na mesma hora que ele foi impedido, então o Senhor, né, veio sobre ele e, como a gente pode dizer, né, contemplou ele, né, uma lepra, né, que o primeiro sinal, a palavra do Senhor diz que o primeiro sinal, né, dessa lepra foi na testa. E então ele mesmo, né, saiu do templo, né, se não saísse os sacerdotes teriam expulsado ele, estavam prontos para isso, né. E o rei, então, né, viveu afastadamente nas suas funções desde então. E seu filho Jotão, então, assume o trono. Né? E interessante também a gente comentar, né, pastor, que o rei Uzias, ele assumiu o trono muito novo, né? Com 16 anos ele assume o trono. Então, a gente vê, se a gente for olhar, ler a palavra do Senhor e ver o caminho que ele percorreu, né? Ele estava sendo feliz dentro do que ele se propôs a fazer, não sei por esse pequeno desvio, né? Interessante, né? Anos e anos na presença, prosperidade, né? Prosperidade. Tinha de tudo, assim, né? Não teria, humanamente falando, não teria porquê, né? De repente,
entender e assumir uma função que, sabidamente, não era dele, né? Verdade. Então, é aquela vaidade do coração. Tem que policiar, né? Tem que se policiar. A gente olha assim a escritura do Antigo Testamento, você tem geralmente assim, a gente pensa nos profetas, né? Ó, estamos estudando Isaías, né? Mas toda vez que a gente fala dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Obadia, João, Miqueias, tal, enfim, eles eram profetas, né? O rei está ali, o sacerdote está aqui e o profeta está aqui. Se o rei vai bem e o sacerdote vai bem, praticamente quase que o ministério do profeta não faz sentido. Ele só se levanta quando tem problema político pelo rei, né? Ou problema espiritual pelo sacerdote, né? Mas são funções diferentes, né? Um é político, o outro é profético, o outro é tal, enfim. Aí você tem aqui, como você falou, com toda a propriedade, né? O rei Osias, próspero, tinha de tudo durante anos e anos e anos. Daqui a pouco passa no coração dele, só Deus sabe, mas falta temor, né? Falta reverência, né? Sim. E ele perde, né? Não é fácil não, né? Que coisa. E o triste de ver também, né, pastor, foi que ele foi separado, né, do palácio, né? Ele não pôde continuar na convivência dos seus. Ele foi colocado em uma casa à parte, né, dentro do reino, mas numa casa à parte. Né? O que antes ele tinha, agora já não tem mais. Não tem mais. Separado, né, pela soberba do seu coração, né, pela vaidade. Juízo de Deus, né? Juízo de Deus sobre ele. Naquela época. E veio rapidamente, né? Rapidamente. Instantaneamente, né? Ele mexeu com o sagrado, que não era isso que ele fazer, e daqui a pouco ele já está leproso, né? Não é que, como a lepra era contagiosa, e além de ser uma doença contagiosa, pela lei era tido como uma pessoa imunda, né? Aquele é o quê? Então havia um tratamento diferente para ele, né? Ele tinha os leprosários, né? Se as pessoas saíssem do leprosário e entrassem na cidade, elas eram apedrejadas, né? Até que retornassem para lá. Então, mesmo que tivesse saído do leprosário, não podia. Mas o caso dele, o resto da vida que podia ser de paz, tranquilidade com os filhos, com os netos, né? Vai estar distante, não vai poder dar um abraço em mais ninguém, né? Exatamente. Este, né? Depois de toda a glória que ele teve, né? Mas é isso aí, ele foi ferido de lepra, ele morreu por essa doença. Isso porque ele quis oferecer incenso que não era lícito para ele. E não é uma coisa tão pequena, porque ele sabe que não é para ele. Então, se ele vai lá e se coloca, é porque, de fato, como você disse, o coração dele perdeu o temor, perdeu o respeito, né? Perfeito. Muito bem, então seguimos aqui para a segunda pergunta. Que paralelos podemos fazer entre o rei Uzias e a visão de Isaías? O que ela revela a respeito de Deus? Que nós vamos usar Isaías 6, de 1 ao 4, também no item primeiro, né? Qual é o paralelo entre a visão do rei Uzias, a visão de Isaías, e o que essa visão revela a respeito de Deus? Pois é, pastor. Aqui em Isaías 6:3, eu vou usar aqui para a lição, diz assim, então a palavra de Deus é santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O rei Uzias, ele era um rei respeitado. Ele era um rei, né, honroso. E ele era reconhecido, né, como um bom rei naquela época. Mas quando Isaías, ele do trono de Deus, e ele tem essa visão, ele vê os anjos, né, vê serafins, sabe? E eles estavam entoando, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, quando o rei Uzias ele morre, o povo, eu vejo assim que o povo se sentiu meio que abandonado, né? Ele se sentiu meio que abandonado. O que será que vai vir agora, né? Apesar de Jotã já estar no trono, já estar liderando, né? Inclusive, alguns estudiosos falam que Uzias, ele reinava através de Jotã, né? Que era ele quem aconselhava,
né? O filho também por ser muito novo. Então, quando ele morre, né, o povo se sente meio abandonado. E eu creio que esse sentimento também, né, possa ter vindo no coração do profeta. Então, quando ele vê o trono de Deus e ele vê os anjos entoando, né, e falando o quão santo Deus era, né, repetidamente, 3 vezes, né, Deus é santo, né, no início, Deus é santo no meio, e Deus é santo, né, no fim, na eternidade, né, ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Então, ele pode dizer sim, né, agora, que morrendo um rei terrestre, não o rei eterno vive, né? E é nele que o povo devia ter esperança, né? É nele que o povo devia, né, se alegrar, se exaltar, né? Exaltar a Deus, adorar a Deus, colocar, né, a sua esperança nesse Deus também. É interessante, né? São pregações bem profundas, né? Muito lindas, né? É isso que eu fico pensando, esse reino, com toda essa pompa, com toda essa glória que ele teve, até que ele vai cair, porque vai faltar temor, vai faltar reverência a hora que ele tenta fazer algo que não é da competência dele. Mas é um reino que tem pujança, né? Tem dinheiro, tem fama, tem toda uma estrutura, né? Aí, digamos assim, você passa a informação que é o segundo, somente a barra de Salomão. Então imagine o que tinha aqui. Não era uma coisa simples. Não era uma coisa simples. Aí, comparado com esse Deus todo-poderoso, tão maravilhoso, esse daqui, enquanto tem tudo isso, a hora que ele entra no santuário, ele é expulso. E esse está no santuário, embora no santuário, né? Esse daqui habita no santuário. Esse Deus é infinitamente poderoso, acima de todos os reinos. Por mais pujante que seja o reino, esse reino está acima. Esse aqui tem toda a glória que ele tinha, ele não pode entrar lá. Esse rei está lá, faz parte, né? E esse reino aqui passa. Tanto é que ele vai ser acometido, né? E vai morrer. Esse reino é eterno, como você disse. Ele é santo no começo, ele é santo no meio, ele é santo no fim, ele é eterno, né? Foi eterno. Não dá para comparar então mesmo, né? Nenhuma glória humana se compara, né? Não se compara. E aí, quando o profeta ele identifica isso, né? Quando ele consegue, né, identificar isso, né? E ele traz para o coração dele, e ele expressa, né, com tanta clareza, né, quando ele coloca com suas palavras lá, para trazer isso para que a gente venha ter essa percepção, né, essa sensibilidade do Espírito Santo. Legal, que bom, né? Pensa. Muito bem, então caminhamos aqui um pouquinho, né? Com base no item 2, comente sobre a reação de Isaías diante da gloriosa visão do templo. Como Deus tratou o profeta? Ele, logo já diz, né? Quando ele entra e ele vê toda essa grandeza de Deus e vê os anjos proclamando quanto Deus é santo, né? Ele já fala, né? Ai de mim, né? Que moro, né, no meio de um povo de impuros lábios, né? Que tem os lábios impuros também. Então ele já se reconhece, né? Quem ele é. Então ele vem e faz um anjo, né? Tira uma tenaz voltada, né? E passa sobre a boca dele para purificar ele. E a gente vê assim, né? Que o primeiro posicionamento dele, né? É conhecer diante da santidade de Deus quem ele é. Isso é muito importante, né, pastor? Muito importante. A gente reconhecer quem nós somos diante de Deus. E que a santidade de Deus, né, ela nos mostra, né, quem nós somos. A lição ainda fala aqui que algumas pessoas ficam aterrorizadas, né, pelos monstros do Apocalipse. E aqui o profeta, ele fica aterrorizado com a santidade de Deus.
E, então, é algo supremamente gorduroso e nos mostra quais são que nós nos encontramos, né? A gente ficou aterrorizado, perplexo, né? Todo ali naquele momento, reconhecendo quem ele era, reconhecendo a pequenez que ele se encontrava, né? No estado de pecado, né? Que ele se encontrava. Pensando assim, que ele tem consciência, né? Sim. Ele tem consciência do pecado do povo, ele tem consciência do pecado dele também, né? Ele sabe da limitação, né? E aqui, eu acho bem interessante isso aqui, ó. Ai de mim, né? Ele falou assim, agora deu, estou perdido, né? O que eu posso fazer, né? Agora eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Que era mais ou menos isso mesmo, né? Eu vou morrer, não tem o que fazer. Os meus olhos viram o rei, e tem toda aquela situação de que quem vê Deus não suporta, vai morrer, enfim, ele fala assim, não, agora não tem mais esperança para mim, né? Então, é importante, porque a hora que ele fala sobre essa questão, é uma confissão mesmo, né? Sim. Ele está confessando a pequenez dele, né? E ele vê também, né, pastor, os serafins ali, né? Cobrindo o rosto, com 2 asas cobriam o rosto, né, para não verem a Deus. Com 2 asas cobriam os seus pés, né, reconhecendo o lugar de santidade onde eles estão. Ele não tinha nenhuma asa para se esconder, né, para reverenciar a Deus. Então, ele, ali naquele momento, ele vê realmente, né, que ele está perdido. Tá. Ele está perdido, né, que ele vai morrer. Que ele vai morrer. Ele sabe que ele não é digno, né? Não é digno. E olha que ele fala assim, ai de mim, ele está realmente fazendo uma confissão do pecado. E ele vai falar, não, eu sou lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E essa frase ele está dizendo é de pecado, né? Um pecador que mora no meio de uma nação pecadora. E ele sabia exatamente a profundidade dessa fala dele, porque ele via exortando um pouco, ele sabia que o povo, como nós já estudamos aqui nas primeiras lições, né, que o povo era idólatra, que o povo era imoral, que o povo era injusto. Né? Ele estava advertindo isso, nós estamos no capítulo 6, ele estava advertindo isso desde sempre. Sim. Então, ele sabe da condição do povo, mas ele sabe da condição dele também. Sabe. Ai de mim, né? Sabe. Ele faz assim, uma declaração mesmo da sua culpabilidade, né? Da sua pequenez. Tem uma frase aqui, pastor, que eu achei muito linda, a maneira como o escritor da lição colocou, sabe? Falando a respeito de Deus, onde ele fala assim, a perfeição moral do Altíssimo desnuda a alma do ser humano, morto em seus delitos e pecados. Né? Então, uma maneira até poética, né? Muito poética, né? Mostrando, né, a santidade moral de Deus, né? Que faz com que a gente venha se reconhecer, né? Como ele colocou aqui, né? Desnuda a alma do ser humano, né? Tira toda a máscara, né? Tira todo o eu e mostra a condição que cada um de nós realmente se encontra. É interessante quando a gente ouve isso, porque de fato assim, parece, é como o Senhor Jesus disse, né? Que a luz, ela ilumina e ela escancara a nossa pecaminosidade. Quanto mais distante de Deus, mais dificuldade nós temos de ver o nosso pecado, porque a gente vai ficando obscurecido pelo pecado, pelas trevas. Agora, quanto mais a gente se aproxima, miserável homem que sou. Quanto mais a gente se aproxima, ai de mim. Né? Isso no dia a dia mesmo. Quanto mais a gente está na presença de Deus, quanto mais a gente jejua, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente se aproxima dele, mais insignificante a gente se vê. Né? Porque a gente se vê. Qual que é a nossa referência? É ele, né? É a hora que a gente compara com ele e fala, meu Deus, eu nem sei como o Senhor consegue amar a gente mesmo. Verdade. Interessante. E uma outra coisa assim, que você compartilhou aí, e que eu fico pensando, né, sobre essa questão de ficar diante da presença deles, diante de Deus, e sobretudo um perdão. Né? Que a hora que ele fala sobre lábios impuros, que o lábio dele é impuro, que o povo tem impuro,
que impor os lábios, ele está falando do pecado. Aí ele está dizendo que um anjo vai pegar uma pinça, vai pegar uma brasa viva. Brasa viva é uma brasa acesa, incandescente. Né? Isso daí tem brasa viva. Aí pega uma brasa viva, coloca na língua. Agora, recentemente, nós tivemos, quase um mês atrás, o Congresso dos Jovens, lá no Sítio Elco. Você estava lá, né? Sim. No sábado à noite, teve uma fogueira lá. E eu acabei, eu não estava por lá, mas enfim, eu vi as fotos, né? E alguns filmaram, os videozinhos lindos, né? Aí lá, depois que queima tudo aquilo lá, quando o gaúcho faz o churrasco, tem a brasa lá, aquela brasa viva, vermelhinha, assim, ó. Né? Imagina pegar uma brasa daquela e colocar na língua. É um negócio. É por isso que algumas pessoas, eles fazem um link dessa forma alegórica com a cruz, né? O sofrimento de Cristo na cruz para perdoar os nossos pecados, né? Faz um link do que está acontecendo aqui, dessa visão, com aquilo que aconteceria lá na cruz. Mas seja como for, está falando de um pecado purificado. Uma língua impura está sendo queimada no seu pecado. É uma purificação, é um perdão de pecado, né? Então, aqui, essa brasa do altar nos lábios do profeta fala sobre o perdão que Deus está oferecendo. Ele está dizendo, ai de mim, está reconhecendo a sua fragilidade diante desse Deus que é santo, mas Deus está tomando uma iniciativa de perdoar o pecado dele porque ele confessa. Né? Que é aquilo que ele queria, né? Que a nação fizesse, né? Esse bem, ele precisa fazer, né? E aí, então, e outra coisa também interessante de nós observarmos aqui dessa leitura, né, essa passagem, é que Deus só se manifesta a ele depois, né, que ele foi purificado, depois que ele foi perdoado. A gente não vê Deus falando antes, Deus só vai falar depois. Né, que ele é purificado pela graça viva. Então, o anjo mesmo disse para ele, né, que agora ele tinha sido perdoado dos seus pecados, né? Então Deus fala com ele. E aí, a hora em que ele está pronto para a obra, né? Sim. Eis-me aqui. Maravilha, muito bem. Então, muitas lições aqui, né? Sim, e olha só, uma coisa também interessante, né, pastor, é que aqui nesse último parágrafo, dentro desse tópico, né, é que o autor ele vem dizendo assim, ninguém precisa morrer na presença do Senhor, se diante dele reconhecerem seus pecados. Né? Então, a palavra de Deus diz que o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, nem do justo nem do ímpio. Né? Mas a partir do momento que nós reconhecemos os nossos pecados, né, e os confessamos, né, e nos arrependemos dele, né, então Deus não tem prazer, né, na morte do ímpio, muito menos o justo. Né? O justo, então, é justificado. Né? O prazer de Deus é de perdoar, né? De dar vida. Né? Verdade, a graça, né? Graça, exatamente. A graça. A graça de Deus é paz. Muito bem, que bênção, né? Que bênção. Aqui a quarta pergunta diz assim: fale sobre os desafios que Isaías enfrentaria em sua missão. Haveria ainda alguma esperança? Mas difícil para Isaías, né? Porque depois que ele é ficado e Deus fala com ele, né? Deus vai perguntar, né? Quem enviaremos? E aí, então, a famosa frase, né? Que muitos de nós repetimos muitas vezes na nossa caminhada com Cristo, né? Quem de nós nunca repetiu essa frase, né? Eis-me aqui, né? Envia-me a mim. Muitas vezes, né? Muitas Muitas vezes. Na nossa jornada com Cristo, né? A gente se colocou diante do Senhor, né? Nesse posicionamento. E então, quando ele diz, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, ele não sabia, né? De como seria, né? Quão difícil seria essa missão.
Porque então Deus revela para ele, depois que ele se coloca à disposição de Deus, né? Primeiro ele reconhece, né, o seu estado, então ele é perdoado. Então ele se coloca à disposição de Deus. Então Deus envia ele. E aí Deus mostra para ele, né, quão difícil seria, né? Porque Deus fala para ele, olha, você vai pregar, mas o coração desse povo é duro. Eles não vão aceitar. E pensa, pastor, o senhor, né? Tudo que o pregador quer é pregar e ver o povo se arrependendo de seus pecados, né? Acolhendo a pregação, né? Acolhendo a palavra do Senhor, né? Deixando a palavra entrar no seu coração, né? Para causar uma transformação. Só que esse pregador não ia ter isso. Isaías não ia ter esse privilégio, né, de ver as pessoas se convertendo. Então o próprio Deus disse para ele, muito dura. Muito dura. E ele conhecia o povo para onde ele iria. Ele sabia que o povo tinha um coração duro. Ele sabia disso, né? Mas ainda assim ele se colocou à disposição de Deus. Ainda assim ele falou para o Senhor, né, eis-me aqui. Eu estou aqui. Né? E ele só ainda diz assim, quando ele fala, né, eis-me aqui, é como se estivesse acenando, né? Estou aqui, eu. Veja aqui. É isso mesmo. Então, Deus, ele olha para ele, aceita ele como profeta, né? E envia ele. Você tocou num assunto, se a gente pensar direitinho, é muito importante, né? É o resultado, né? Você saber que você vai entregar anos e anos, né? Uma nação sacrificada, né? E se a pessoa não estiver bem com Deus mesmo, entra em depressão, em parafuso, porque está pregando, o resultado não vem, a nação está ali, dura, falando de cativeiro, vai vir um cativeiro, se vocês não se converterem, o cativeiro vem, tanto que vem mesmo, né? Depois vem o cativeiro babilônico, vem, porque não adianta, né? O povo não tem uma mudança de vida, né? Mas de fato, por exemplo, toca num assunto aí que eu não tinha pensado, né? Que é importante mesmo assim. Imagina o profeta, ou o pastor, no caso aqui, o profeta, sabe que ele vai ter uma batalha de corações insensíveis. Sim. Precisa ter muita consciência do chamado dele, né? Não desiste. Precisa ter muito de Deus em si, né? Precisa ter aquela consciência de que Deus nos basta, né? Deus nos basta. Independente, né, se vai aceitar ou não, Deus nos basta. É verdade. Aqui ainda fala assim, ó, mesmo que esses corações duros, sem conversão, sem arrependimento, sem mudança, uma nação petrificada no pecado, haveria alguma esperança? Há esperança ainda? Digo, como é que a gente ilustra essa esperança que, se essa nação está tanto determinada, né, no pecado, parece que aqui tem alguma coisa a ver, mesmo assim, com uma nova semente, o Messias, né? Sim. Um pouquinho. Sim, né? Apesar deles não terem esse coração petrificado, de não aceitarem a pregação, Deus dele deixa claro, né, que há esperança, né? Que haveria uma esperança no porvir, né? Que essa semente santa, né, ela ia brotar no tempo certo, né? Que haveria um tempo para que essa semente brotasse, né? E seria assim, né, a Cristo Jesus, né? Nosso Messias, para que ele seria a esperança, né, para o remanescente, né? Mesmo que se tivesse algum remanescente lá, né, a esperança seria Cristo, né, que ele viria. E ele seria a semente santa, né, que foi lançada. Interessante, por isso que mesmo que tem lá uma árvore cortada, parece que não tem mais esperança, daqui a pouco vai nascendo um renovo. Olha o cheiro das águas, né? Na palavra do Senhor, né? É o cheiro das águas, né? Colocar. E vai cortando mesmo, né? Onde ninguém vê esperança, onde você não vê mais vida, não tem mais nada, o Espírito sopra, né? E é isso que alimenta, né? Alimenta um pouquinho. O profeta sabe que
é uma missão das mais difíceis. Coração duro, e é duro no sentido de frieza mesmo, não é um negócio. Mas ele sabe que se a semente vai lançar, o evangelho vai passar, mas lá na frente tem um renovo. Né? É lindo, né? É uma esperança das mais gloriosas. Né? Eu acho que ali eu faço uma aplicação como você fez um pouquinho atrás, porque assim, eu acho que é mais ou menos o que a gente faz hoje. Né? A gente vai pregando, e não só o pastor, mas a igreja, todo mundo vai pregando o evangelho, sabendo assim que alguns aceitarão, que outros não aceitarão, mas que este mundo, por pior que ele esteja, e a gente sabe que não tem indícios bíblicos de que ele vai melhorar, né? Cada dia, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nos últimos tempos virão tempos trabalhosos, os homens serão arrogantes e tal, enfim, tem tudo um cenário cada vez pior, até que esse caldo de iniquidade surja o anticristo. Né? Que já esse caldo já está bem movimentado, eu vejo assim. Né? Mas enquanto a gente saiba que tudo está caminhando para isso, a gente sabe que haverá mesmo um renovo, né? Um reino eterno, né? De glória, de majestade, que é o que alimenta a nossa vida mesmo. Né? De verdade, essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, né? Essa é a nossa esperança, é o que o pastor falou, é o que nos alimenta espiritualmente, né? E que vai vir algo melhor. E que vai ser muito melhor do que a gente. A palavra do Senhor ainda nem os nossos olhos viram, nem chegou ao nosso coração, né? O que o Senhor tem preparado para nós. Vai ser surpreendente. E nem nos nossos melhores sonhos. Sim. Muito bem, estamos caminhando aqui para o final. Temos aqui as duas aplicações. Fala sobre diante do Deus Santo, né? Daquele Deus Santo, 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 assim como Isaías, nós devemos confessar os nossos pecados. Esse Deus que é santo, nós devemos nos oferecer para a missão. Se você me ajuda a gente um pouquinho nessa aplicação final, entendemos essas duas aplicações. Não, é importante, né, pastor, de nós confessarmos os nossos pecados, né, de reconhecermos, né, os nossos pecados, né, e confessarmos eles diante do Senhor para que a gente venha a ser purificado. Porque nós servimos um Deus que é santo, santo, santo. Né? E tem algo que Deus pede para nós, que nós também venhamos a ser santos. Porque sem santidade, nós não veremos a Deus. Ninguém, tá? Então, nós precisamos nos colocar, né, diante do Senhor como pecadores, reconhecendo quem nós somos, confessando nossos pecados, né, em arrependimento, né, para que a gente venha a ser purificado. É isso aí. Então, confessemos os nossos pecados, né? É interessante, fica sempre, toda vez que fala, quando está no contexto de Isaías, né? Como é o caso daqui aqui, ai de mim. Esse ai de mim é muito profundo, né? Quando ele diz isso, ele confessa. Essa confissão leva àquele arrependimento de alma, né? Ai de mim. E por isso vem a purificação, né? Como você disse, é confessar o pecado mesmo, abrir o nosso coração, né? Sabemos que estamos diante desse Deus tão santo, né? É verdade. Eu sempre falo assim, o arrependimento tem que ser genuíno, né? Sim. Ele tem que ser genuíno, ele tem que gerar dor, ele tem que gerar, né, um sofrimento no coração, na alma da gente, né? De repúdio por aquele pecado. Porque se ele não causa esse arrependimento genuíno, não é arrependimento. Não é arrependimento porque não vai causar, como a gente diz, a dor da separação, né? Porque quando nós, antes de aceitarmos o Senhor Jesus, nós éramos escravos do pecado. Já não sentíamos mais pecar. Mas a partir do momento que a gente aceita o Senhor Jesus, quando nós pecamos, dói na nossa alma. Dói na nossa alma, porque o Espírito Santo, né, reconhece. Né? Como eu falo sempre assim, acende um alerta, né? Um alerta piscante, né? Dentro de cada um de nós, né? A gente já sabe, fiz algo errado. O Espírito Santo ali piscando, né? Preciso se arrepender.
precisa gerar o arrependimento no coração. Exatamente. Precisa confessar. E através, a partir do momento que a gente confessa esse arrependimento genuíno, ele vai sendo gerado no nosso coração. E a gente vem trazendo para fora, né, esse arrependimento, o que nos leva a não pecarmos mais, a não vivermos num ciclo vicioso de pecado, porque não somos mais escravos desse pecado. E essa maturidade, ela é maravilhosa. Né? Aí o que eu vou dizer, quando a gente consegue entender isso e praticar isso com serenidade, com santidade, mas também com determinação, a gente vai se aproximando. Quanto mais a gente se aproxima, mais a gente vê a nossa miséria. Quanto mais a gente necessita dele, busca mais miserável nos sentimos, mais a gente se aproxima dele. Mas é isso que dá motivo para a nossa vida, né? Olhando para ele, santos, sou miserável e fui aceito, né? E toda vez que reclamar, o pecado é perdoado. E aí sim, depois diante disso, a gente se coloca à disposição, a missão, né? Isso. É o comissionamento, né? Como foi que pensa neles, né? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me. Muito bem. Eu acho que como nós estamos falando aqui, diaconisa, principalmente nessa questão de missão, quando eu estava pensando nessa lição número 3, né, pensando sobre o comissionamento de Isaías, eu pensei assim, a hora que a gente for falar sobre isso lá na Escola Bíblica do Sul, e nós estamos falando com os nossos irmãos aqui, né, no Rio Grande do Sul, claro que tem muitos irmãos também nos acompanhando pelo Brasil, mas eu pensei assim, usar esse momento para falar também dos nossos pequenos grupos, das nossas células, né, para não ficar somente na teoria, assim, né, olha, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia. Como é que nós podemos fazer isso hoje, de fato, com certo pragmatismo, né? Porque, assim, às vezes a gente fala sobre missão, estou aqui, estou à disposição, temos que estar aqui, mas acaba ficando um pouco meio que subjetivo, né? E eu pensei em fazer um desafio para você que está com a gente hoje nessa quinta-feira aqui. Ó, aqui no Rio Grande do Sul nós temos um lema que é assim, que a convenção do Rio Grande do Sul em modo missão. Então, o Alessio em modo missão, a Jussiane em modo missão. Você não está vendo, né? Porque eles estão lá aqui com a gente, a Câmara está lá com nós dois, mas nós temos aqui com a gente hoje, nesta quinta-feira aqui, nós temos o Nix, temos o Rogério, né? Estão aqui com a gente, a equipe. Então, assim, ó, a modo missão, Cristiano em modo missão, Nicolas em modo missão, Rogério em modo missão e você em modo missão. Para a gente encerrar aqui a lição de hoje, me permita, como diz Isaías, me envia, ó, você tem 3 possibilidades de assumir de uma forma pragmática essa questão aqui. Você pode ser um líder de célula, você pode ser um anfitrião de célula, ou você pode ser um participante de uma célula aqui no Rio Grande do Sul. Tá certo? Aí você diz assim, ó, eis-me aqui, envia-me a mim, aí o Senhor vai falar, então tá bom, eu conto contigo, você vai ser um líder de célula, um anfitrião de célula e um participante de célula. Estamos combinados? Pode ser assim. Diaconisa Jussiane, obrigado, que Deus te abençoe, um momento maravilhoso, é muito gostoso, né? Muito gostoso a gente parar um pouquinho, né? E meditar, né? Em questões espirituais tão profundas e tão bom contar aqui contigo, sério, nessa oportunidade. Eu vou pedir a gentileza que você faça uma oração para a gente, para encerrar a escola bíblica de hoje. Amém. Oremos. Senhor Deus amado, em nome de Jesus, Pai, te louvamos e te agradecemos por esse momento bernardo, onde tivemos a oportunidade de compartilhar a tua palavra. Senhor Deus amado, está trabalhando através dela no coração de cada irmão que vai assistir e ouvir, Senhor Deus amado, essa lição bíblica, Senhor Deus. Que venhamos nos colocar todos os dias à tua disposição, Senhor Deus amado, nos preparando, Senhor Deus amado, para o IT. Por tudo, ó Deus, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Pai. Amém. Bem, Diaconisa, muitíssimo obrigado, que Deus te abençoe.
Obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Estamos chegando ao final do nosso programa desta noite, da nossa Escola Bíblica do Sul, desta quinta-feira. Mas olha, mais uma vez fica aqui a nossa solicitação para que você possa compartilhar um link desta Escola Bíblica, tá bom? Olha, quanta coisa boa que nós aprendemos, que coisa maravilhosa, né? Você foi abençoada, minha irmã, e agora sejamos missionários, né? Que possamos multiplicar tudo que foi dito aqui através do nosso link. Pega o nosso link e compartilhe o link com todas as pessoas que estão aí ao seu redor, seu Facebook, seu Instagram, seu X, enfim, os grupos do WhatsApp, tá bom? Deixa o like, agora é a hora de deixar o like. Se você chegou aí e não nos ouviu aqui bem no início do programa, deixa o like, por gentileza, vai potencializando aqui a nossa TV Promessa RS. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que as nossas programações possam chegar até você, que você seja avisado das nossas programações, tá bom? Quinta-feira, da próxima semana, às 19h30, a gente se encontra aqui, temos um horário marcado, a gente espera por todos vocês. Muitíssimo obrigado, boa noite, fiquem com Deus.